Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu sou a Thaís. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês como que você pode melhorar, aprender e falar então um pouco mais rápido, né, o inglês, o idioma do inglês. A gente vai dar algumas dicas, então fica atento no vídeo que vai ser, muito bom. Bom, galera, acho que todo mundo sabe, mas não custa reforçar, né, que o inglês é uma língua basicamente universal e é muito útil você saber falar inglês, né? Em qualquer que seja a sua área. Então acho que é muito válido aqui as dicas que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Então bora já pra primeira dica. Uma dica que eu dou e que eu uso muito, que você pode aplicar, né, em qualquer lugar que você esteja, coloca os seus dispositivos na língua inglesa, né? Tenta colocar o máximo do inglês no seu dia a dia, assim, pra você não só falar, tipo, vou estudar inglês agora, sabe? Não, deixa nas coisas do dia a dia mesmo, pra tipo, beleza, tem que achar alguma coisa aqui nas configurações do meu celular e daí vai estar em inglês, sabe? Então isso ajuda muito, vai ajudando a pegar algumas palavras, algumas coisas e você com o tempo vai pegando, né? Bom, galera, a segunda dica que a gente dá aqui para vocês seria vocês escutarem bastante podcasts em inglês. Uma forma que eu fiz muito aqui quando eu cheguei, a gente fez um curso lá no Brasil, né? A gente terminou o curso de inglês, então a gente já tinha uma base. Então, se você já tem uma base ou se você também não tem uma base, vai ter podcast no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outro lugar, qualquer outra plataforma de podcast. Algum podcast disponível para você no seu nível, por exemplo, A1, A2, B1, B2 e assim vai. Então isso a gente fez muito aqui, né? Mais eu do que a Thaís nesse caso. Então eu escutava, eu tinha um podcast que eu falava, esse aqui é o que eu quero seguir. Então no início eu seguia um podcast de aprender inglês mesmo. Então a pessoa falava inglês, só inglês bem devagar. Aí eu fui aumentando, conforme o meu nível foi aumentando também, né? Do listening. E aí eu passei para um que era um pouco mais rápido, e aí depois que eu já vi que eu estava num nível, agora eu consigo escutar muito bem inglês, eu comecei a escutar um que eu queria, que era o Jim Quick, que ele fala umas coisas de melhorar a sua vida, comida, essas coisas assim. Eu falei, vou seguir, aproveitar e já treinar o meu listening também. Então essa do podcast, escutar bastante coisas assim, músicas e tudo mais em inglês, é a segunda dica para vocês. O Giovanni falou que mais ele que usou, né, essa questão do podcast. Isso foi muito... Eu não... No Brasil, acho que a gente não ouvia muito de uma forma geral, assim. E o Giovanni começou a ouvir muito aqui na Alemanha. Eu, na verdade, nunca ouvi muito. Mas nessa época em que o Giovanni estava melhorando bastante o inglês dele com podcast, era uma época que eu estava também iniciando todas as coisas que a gente estava fazendo aqui na Alemanha em inglês, né? Então, querendo ou não, ficava uma imersão, né? Trabalhando, vendo aula, enfim, ouvindo inglês muito, né? Assim, constantemente. Então, acho que é meio que isso que a gente quer passar, né? Quanto mais você conseguir ouvir inglês, mais você vai se acostumar com a língua. Bom, galera, a terceira dica, que na verdade já tá bem linkada com o que o Giovanni acabou de falar, né? De ficar ouvindo algumas coisas, né? Ele focou mais na parte do podcast. Mas agora eu quero comentar em relação a ouvir músicas realmente, né? Isso foi uma coisa que eu fiz muito quando eu comecei a estudar inglês, né? Eu também tinha um pouco mais de tempo, sei lá, tava, sei lá, na 7ª, 8ª série, assim, então eu, pelo menos, né, na minha realidade, eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje. E eu lembro que eu gostava de ouvir música e eu gostava de conseguir cantar a música junto. Então, muitas vezes, eu passava horas, assim, vendo a letra das músicas, tentando cantar junto. E eu queria entender o que aquela música estava querendo falar. Então, eu ia atrás da tradução, eu abria a música e a tradução uma do lado da outra, para entender o que eu estava, né, o que eu estava lendo ali e para ver como que era escrita, como que ele estava sendo falado naquela música. Era uma coisa que eu fazia, assim, porque eu gostava, eu sempre gostei da língua inglesa, sempre gostei de aprender mais sobre ela, né? E me ajudou muito, assim, então vale muitíssimo como dica. Bom, a quarta dica então que a gente traz aqui para vocês conseguirem melhorar o inglês de vocês, uma coisa que a gente fez bastante aqui também, é ler livros em inglês. Eu comecei aqui quando a gente chegou, eu falei, a gente tem que fazer a imersão em inglês, então a gente vai ter que falar inglês na faculdade, a gente vai ter que falar inglês. Teoricamente a gente teria que saber o alemão, mas isso fica para um próximo vídeo. E a gente focando então todo no inglês. E aí o que eu fiz, né? E a Thaís também. A gente começou a pegar livros em inglês. A gente chegava, baixava livros em PDF, comprava livros na internet. E aí começamos do básico, né? Por exemplo, não livros de aprender inglês, mas livros de história mesmo. Tipo, sei lá, Crepúsculo, se você gosta de Crepúsculo, sei lá, O Universo na Casca de Nozes. Qualquer livro. A gente pegou um livro assim e aí começamos a ler. Do início, obviamente que a gente não conseguia entender todas as palavras,
mas é aquela velha dica, né? Você não precisa entender palavra por palavra. Você pega a frase, você entende o contexto, e aí você assimila aquilo ali e entende mais ou menos o que está querendo dizer ali. Então isso também é de grande valia, né, para você que está tentando melhorar o seu inglês, a sua leitura, né? E essa coisa que o Giovanni falou, cara, isso é muito legal mesmo. Eu lembro que o meu primeiro livro em inglês, assim, de história que eu li mesmo, cara, foi quando a gente estava quase vindo aqui para a Alemanha, sendo que eu comecei a estudar inglês quando eu tinha lá 14 anos, sabe? E a gente veio para a Alemanha quando eu tinha 24. Então, assim, em cerca de 10 anos eu nunca li um livro em inglês mesmo, assim, chegar e falar, não, vou ler esse livro aqui. E eu acho que eu tinha muito um receio, assim, de, não vou entender muita coisa, não sei o que e tal, não ia atrás. O primeiro livro meu em inglês que eu li foi porque era uma tarefa do curso de inglês mesmo, lá do Selim, uma professora maravilhosa que eu tive, a Camila. E eu lembro que ela falou, era no intermediário, né, eu tava no intermediário na época, e ela falou assim, vocês têm que escolher um livro, né, pra ler, enfim, daí tinha que fazer um trabalhinho em relação àquilo. E eu lembro que ela falou exatamente isso que o Giovanni falou. Se você travar numa palavra que você não sabe, passa. Tipo, lê a frase, se você entendeu mais ou menos o sentido, tá bom. Às vezes, se você não entender aquela frase, tudo bem, continua lendo. Você vai conseguir pegar a ideia do livro normal, gente. Então, assim, vai. E uma coisa que é muito importante, porque eu não sabia, eu descobri isso nessa época com essa minha professora, é que existem vários livros em inglês de história que são feitos para pessoas que estão aprendendo inglês. Então você não precisa chegar lá num nível super ultra mega para ler os livros oficiais, originais, escritos em língua inglesa, que era o que eu sempre tive muito em mente, né? Por isso que eu nunca fui atrás de ler um livro. Existem, em inglês, eles são chamados readers. Em português, eu não tenho certeza, eu acho que se chama leitura facilitada ou alguma coisa assim, mas tem tipo uma seção, até mesmo nas livrarias, que existem as mesmas histórias, por exemplo, sei lá, você quer ler Nárnia. Pode ter a mesma história de Nárnia escrito de uma forma facilitada para pessoas de um certo nível de inglês. E existem esses vários tipos de livros para vários tipos de níveis. Então você consegue ter esse lazer aprendendo inglês ao mesmo tempo. Bom, a quinta dica que a gente traz aqui para vocês seria você fazer a imersão completa, que seria você falar de qualquer forma, do que vier e de qualquer jeito. Então você precisa se imergir diretamente no inglês. Por exemplo, a gente está aqui na Alemanha e a gente teria que falar alemão, mas a gente não fala alemão, então todo o nosso curso aqui, nosso doutorado é em inglês. As matérias são em inglês e a gente conversa em inglês com as pessoas. No início, quando a gente chegou aqui, igual eu já comentei anteriormente, a gente já tinha uma base do inglês. Então a gente chegou falando inglês aqui e obviamente a gente não sabia muitas palavras e o nosso inglês não era fluente igual é hoje. Então agora a gente pode falar com propriedade, né, que o nosso inglês é fluente por causa dessas etapas que a gente acabou de mencionar para vocês, que a gente ficou focando. Mas ainda assim, nosso inglês também tem várias palavras que a gente não sabe, que a gente, Isso. né, trava para falar e é normal. Então assim, só dá teu jeito de falar. E aí, tipo, a gente forçava nós mesmos a falar inglês. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu comentei até com uma amiga lá do laboratório, falei, cara, ó, eu converso com você, falta palavra, às vezes eu sinto medo, eu não olho diretamente nos seus olhos, eu olho meio pro lado porque eu não me sinto tão confiante. E quanto mais você fica confiante, mais você vai falando com a pessoa, olhando diretamente para ela, olho no olho e focando no assunto e tudo mais. Então eu ficava meio perdido, eu falava meio olhando assim para baixo, não olhando para a câmera, a pessoa, né? Então, mas saía. Então eu falava, ó, meu inglês não é tão bom, eu vou tentar conversar e as pessoas entende? Então, tipo, elas vão entender que você não fala tão bem. Muitas vezes elas vão, tipo, conversar com você e tentar te ajudar. E daí outra dica bastante valiosa também, já encaixando nessa parte da fala, se você não sabe uma palavra, fala, é o oposto daquela, que eu também aprendi num podcast que eu estava escutando, que já é outra dica que a gente já deu aqui. Então você vai aperfeiçoando e falando, e quanto mais você vai falando, mais você vai ficando fluente, né? Que é o objetivo, provavelmente, de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Por exemplo, esse negócio de, sei lá, você não lembra como é que é, não sei, doce em alemão. Em alemão, não, em inglês, né? Não lembro como é que é doce, mas você lembra como é que é salgado. Então você fala, é o contrário da palavra, né, salgado em inglês. E daí a pessoa já vai saber, às vezes ela mesma te ajuda na conversa, e isso não tem problema nenhum, gente, de fazer. E foi vivendo aqui que eu vi a importância desse exercício que também tem nas aulas em inglês e que eu odiava, que era tipo assim, essa palavra aqui. Aí eu perguntava, sei lá, pro professor, eu falava, que palavra é essa? E daí ao invés do professor falar a tradução, né, tipo, sei lá, essa palavra significa doce, ela falava em inglês, falando, não, é o contrário do salgado, você tem comida salgada, você tem comida, sabe?
tentando, né, puxar isso da pessoa. E eu odiava esse exercício lá na escola de inglês. Eu achava, tipo, meu Deus, por que não fala logo a palavra? Mas eu vi a importância disso aqui vivendo, porque você não vai conseguir falar a sua língua materna, né, uma palavra na sua língua materna e a pessoa aprender, e a pessoa saber. Você vai ter que dar, né, uma situação para a pessoa ali conseguir entender o que você está querendo dizer. Então isso realmente é chato, pode ser chato, mas é muito importante. E a sexta dica que a gente separou aqui para vocês, e que na verdade é uma dica muito óbvia, é você simplesmente estudar, né? Pega um livro de inglês realmente que te ensina o vocabulário, que te ensina um pouco de gramática, vê, sei lá, vídeos que ensinam a língua inglesa, né? Essas coisas, você tem que sentar e estudar. Você não vai simplesmente, vou ficar aqui ouvindo um podcast e pronto, vou virar fluente do nada, né? Mas, então, assim, o que a gente quer falar aqui é que esse estudar acaba sendo, né, realmente sentar a bunda lá e fazer, sei lá, alguns exercícios, algumas coisas, mas estudar também engloba tudo isso que a gente já está falando aqui, né? Se você está ouvindo um podcast, você está estudando. Se você está lendo um livro, que seja de história, você está estudando inglês. Se você está ouvindo uma música lá, curtindo a música e vendo o que aquela música significa, como é que as frases da música são construídas, você está estudando inglês. Então, assim, você consegue estudar inglês, não é só aquele, preciso estudar inglês, sentar a bunda e estudar, né? Você consegue estudar de várias formas dinâmicas também, e isso é muito importante. Enfim, só faça de algum jeito e entre em contato com a língua e uma hora vai desenrolando. Bom, galera, então essas foram as 6 dicas que a gente decidiu trazer aqui para que vocês consigam melhorar o seu inglês em 2023, mas também válido para qualquer outro ano seguinte. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já dá um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal para você ver os próximos vídeos. E também já comenta aqui embaixo se você sabe uma outra forma de estudar inglês que você usou durante o seu aprendizado e que pode ser útil também para outras pessoas. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.